Olá pessoal, Danilo Brizola aqui. Estamos no primeiro episódio do podcast do BAM Brasil. E é com uma alegria enorme que eu tenho aqui Samara, João Mordomo, para a gente fazer um bate-papo aqui. E vocês vão entender muito bem o porquê dessas duas personalidades aqui conosco no primeiro episódio. E é isso aí, vamos lá, Samara, João, sejam muito bem-vindos aí para o nosso primeiro episódio. Eva, estou feliz com esse primeiro episódio, um sonho da BAM Brasil, de trazer esse bate-papo, essas conversas sobre BAM, né, aqui para a comunidade aqui no Brasil. Legal. Com certeza, é um sonho. Mas que está sendo realizado. Amém, Muito amém, bom, com a glória de Deus. Amém. E também agradecer demais a .com, a Media Power, de abrir a casa aqui para nós podermos ter esse podcast, começar e realizar esse sonho, né? Então, queria começar já com uma introdução de cada um de vocês, se vocês puderem compartilhar um pouco da trajetória de vocês no BAM, como que vocês conheceram essa visão ou como que vocês iniciaram essa visão, né? O João tem uma história no BAM Brasil muito interessante, começando com a Samara, depois... Eu acho que é melhor o João, porque a minha história vem dele. A minha também, também vem. Tudo converge no João. Dele, Tudo converge em Deus. Em Deus, exato. Deus é maravilhoso. Mas vamos lá, amém. Deus amém. É maravilhoso. A minha jornada BAM não começou como jornada BAM, começou como jornada de missionário convencional. Eu cofundei uma agência missionária muitos anos atrás, 87. 1987. Muitos anos atrás. E no porão de uma casa de um amigo, e eu fui nosso primeiro missionário. Eu fui para a Bélgica, fiquei 5 anos lá, estabelecendo a missão na Bélgica, e depois eu vim para o Brasil em 96. Passei 5 anos tentando treinar e mobilizar brasileiros como missionários entre povos não alcançados. E a gente mandou absolutamente ninguém, 0 missionários, porque tinha várias dificuldades, começando com a dificuldade de sair do Brasil, e não é só o Brasil, é qualquer país em desenvolvimento, qualquer igreja emergente vai ter esse problema. É um problema, um desafio financeiro muitas vezes. Sim. Sair daqui e depois entrar em países que não querem missionários e depois ficar naqueles países e com credibilidade para trazer a transformação do evangelho naqueles países. Então, depois de 5 anos, eu fui para o Congresso Brasileiro de Missões, 2001, e um sueco chamado Mats Tunahag tinha sido convidado para dar uma palestra sobre Business as Mission. E quase não deu certo, porque quem deu a sugestão para o grupo que estava planejando o congresso, mas o grupo fala, mas não é uma conferência sobre negócios, é uma conferência missionária. Por que nós vamos convidar alguém para falar sobre negócios? Quase boicotaram ali. Exatamente, mas conseguiram falar, não, mas tem uma aplicação missionária aqui, tá bom. Convidaram ele veio da Suécia para falar não mais do que 15 minutos. Acho que deram 10 a 15 no máximo para ele. Mas eu estava lá. Quando eu ouvi ele, Business as Mission, negócios com missão, eu falei, é isso aí. Sair do Brasil, entrar em países com credibilidade para transformar aqueles países, negócios. Tô dentro. Mas não foi a minha intenção como missionário convencional. Mas a partir de 2001, a história mudou para mim, para a organização que eu estava liderando, e convidamos ele de volta em 2002, fizemos o primeiro evento BAM no Brasil, aqui em Curitiba, no 2002? 2002. Olha só. Tinha 30 pessoas falando a mesma coisa. Eu quase não venho porque eu sou empresário, eu não tenho a ver com missões. Eu sou missionário, eu não entendo negócios. Mas 30 pessoas. Foi um início muito humilde, mas isso foi 23 anos atrás e nós temos visto o que Deus tem feito desde então. Amém. Muito bom, legal, com essa introdução aí super inspiradora, né, Samara? Passando para você como que foi para você entrar nessa visão, né? Depois eu posso compartilhar também de forma bem breve, assim, como que essa visão também penetrou meu coração, como que o Espírito Santo transformou a minha mente com relação a essa visão. Queria ouvir você. Como que foi? Como que essa influência... Isso. Então, foi bem interessante, porque eu vou voltar um pouquinho antes na minha história, né? Eu sou formada em administração de empresas, eu
trabalhava num lugar que fala sobre negócio e empreendedorismo, que era o Sebrae. Então, nunca pensei em missões, em ser missionária, na verdade. Então, em 2011, Deus me chamou para missões. Então, com aquela visão mais tradicional, eu larguei o meu emprego e fui fazer missões na Jocum, né, numa agência missionária. E lá, nesse período, eu achava que eu ia para as nações fazer, né, pregar o evangelho, mas naquele formato tradicional. Então, foi interessante porque Deus me impediu de fazer dessa forma. E eu falei para Deus, eu não estou entendendo por que eu não posso. Eu estou numa agência missionária, eu quero ir para as nações, eu quero fazer missões. E aí Deus falou, Deus mandou o pastor, né, nessa agência, a gente conversou, ele falou, olha, eu estou lendo um livro que chama Negócios com Missão. E aí, esse livro, que é um livro do Mike Baer, eu li, e ali, para mim, já abriu uma janela de possibilidades. Eu comecei a entender um pouco da minha própria jornada em empreendedorismo. E aí, depois disso, eu fui para o Colorado Springs fazer uma escola de negócios com missão. E lá eu conheci o Mats Tunnerhag, que é o mesmo sueco que o João conheceu. E aí, nesse período, depois eu fui para a África do Sul, trabalhei com negócio com missão na África do Sul e em Moçambique. Quando eu voltei, que o projeto acabou, Deus foi muito claro comigo, vá para Curitiba. Eu falei, Deus, eu não conheço ninguém em Curitiba, eu não sei o que eu vou fazer em Curitiba, mas eu obedeci. E aí eu me lembrei que durante a escola, eu tinha o líder da escola mandou um e-mail para ele falando que tinha 3 brasileiros que estavam na escola, fazendo uma escola. E eu resgatei esse e-mail de 2015. Eu falei, olha, eu estou no Brasil. Eu queria novamente, né, resgatar essa questão do Business as Mission. Nós nos encontramos num evento que você estava, que você que organizou, que foi o primeiro evento do Light Up. Nossa, a gente não se conhecia, né, era João pessoalmente. E aí a gente marcou o encontro e ali foi onde o João me convidou para fazer parte da equipe do Banco Global. Em 2018, né? Em 2018. E aí, em 2019, eu entrei na equipe do Banco Global, né? E comecei, então, a trabalhar essa questão de Business as Mission no Brasil. Então, eu comecei a falar sobre o assunto na internet e foi logo depois entrou a pandemia, a gente entrou fazendo várias lives nessa época e eu vi que a coisa foi crescendo. Aí a gente começou a desenvolver melhor o BAM no Brasil, a partir desse Legal. momento. E 2018 parece que foi meio que um marco, porque teve também um evento, do BAM Brasil, lá em Maringá, que foi um evento sensacional, 30 pessoas lá em 2002. 30 pessoas, nesse já tinha, sei lá, umas 200 pessoas, mais até 300 pessoas. E é bem interessante, eu não sabia desse detalhe do Light Up, que vocês se conectaram no Light Up. Então, e contando também bem rapidamente, né, minha convergência no Business as Mission foi através de uma pregação sua, que eu já falei, como Deus orquestrou tudo. Eu não sei se você vai lembrar, mas não era para você pregar naquele dia. Não era. Não. E um pastor que, até dando um pouquinho mais de contexto para quem está nos ouvindo, 2017, Deus mudou minha mentalidade com relação a negócios e missão. Eu tinha aquela mentalidade bem dicotômica, né, entre sagrado e secular, que a gente já vai falar. Uma das coisas que a gente quer falar aqui no nosso primeiro episódio. Obviamente, contar a história do BAM Brasil, mas também falar a respeito dessa temática. E em 2018, eu morava fora. Vim para o Brasil só por um período de tempo, um período curto ali de alguns meses, que durante esse período o Light Up nasceu, e ele não só nasceu, como Deus nos deu todas as condições para realizar o evento num período ali de um mês, né? Enfim, e aí no primeiro culto que eu vou aqui no Brasil, eu queria treinar o inglês, né? Fui na IBB, no culto da I3C, que é o culto em inglês, de um ministério em inglês, uma igreja, na realidade, em inglês, que a IBB cedia o espaço para eles fazerem. E eu chego lá, eu lembro até hoje, parece que passa um filme na minha cabeça, assim. O João começando a pregar, falando, olha, me desculpa, pessoal, já quero começar pedindo desculpa, porque não era para eu pregar hoje, e o pastor, eu não lembro o nome do pastor, que era pastor Jim, alguma coisa assim, ele teve algum problema com um filho, e faltando 5 minutos para começar o culto, ele me deu essa missão. Espero que a palavra que eu traga aqui para vocês, ela fale ao coração de vocês. E
assim, com a graça de Deus, foi a palavra, foi a mensagem que mudou completamente a minha vida, né? E eu lembro até hoje a pregação em 1 Pedro 2,9, e o João falou algo que nunca mais saiu da minha mente. Ele falou, olha, nem todos nós vamos ter um chamado para um ministério eclesiástico em tempo integral, mas todos nós somos ministros em tempo integral. Uhum. Quando falou isso, ali o Espírito Santo começou a falar na minha mente, no meu coração, e eu fui querer saber mais a respeito. Chamei o João para a gente almoçar, falei, João, estou aqui no Brasil por um período, queria almoçar com você, conhecer mais o que você falou hoje, o que explodiu a minha cabeça, e enfim, aí o resto é história. Hoje, privilégio de poder caminhar juntos, somos do mesmo grupo do C12, enfim, temos uma jornada aí desses últimos anos caminhando juntos dentro desse propósito que é Negócios como Missão. Sim. Então é incrível, né, como Deus, ele orquestra todas as coisas e de uma forma que não tem o nosso controle, né? Não tem o nosso controle. Às vezes a gente acha, por exemplo, o Light Up. O Light Up foi algo que, olha, toda a glória é do Senhor, porque foi uma ideia, foi um evento que a realização dele, assim, foi de um mês para o outro, e a gente nunca ia ter condições de fazer isso. Deus orquestrou todas as coisas. E ouvir o testemunho de vocês agora, de que vocês se conectaram ali, ainda deixa com mais ênfase as obras que o Senhor está fazendo, que às vezes a gente não percebe, né? Muito legal, muito bacana. Agora continuando falando sobre o BAN Brasil, acho que o BAN ele tem um propósito muito grande de trazer essa mentalidade, né, de negócios como missão. Sim. Só que essa visão, ela é uma visão que muitas vezes ela não tem uma interpretação tão, assim, direta, né? Seja pela igreja ou por líderes da igreja, sempre parece que pode ter ali alguma visão diferente, uma competição, às vezes, né? Não, pô, o que esse ministério aí quer falar com os meus empresários aqui da igreja? Então, às vezes, tem algumas... Né, é um desafio. Então, eu queria até esclarecer isso, né? E pedir para vocês esclarecerem isso. Qual que é o objetivo, qual que é a missão do BAN? E aqui, Samara é a líder do BAN no Brasil, Jason é o executivo do BAN global. Então, vocês trazerem um pouco qual que é o objetivo do movimento BAN no mundo, no Brasil e no mundo. Vou deixar o Jason começar com o mundo. Ok, mas eu quero falar especificamente sobre esse desafio, e bem rápido, porque está muito fresquinho. Tem pesquisas recentes, foram feitas nos Estados Unidos, então eu pensei, eu já usei as estatísticas aqui no Brasil, pensando, será que são semelhantes suficiente para ser relevante aqui? Eu não tenho dúvida, não são iguais, mas é muito parecido. Eu creio. E tem a ver com essa visão de que um pastor, uma igreja pode pensar, opa, mas espera aí, estão tentando roubar meus empresários ou fazer, digamos, desfocar os empresários da igreja local para algo diferente. Se um pastor realmente quiser ter empresários extremamente engajados na igreja local, ele tem que liberar eles para fazer o que eles amam fazer bem a favor da missão de Deus. Os empreendedores e empresários que estão engajados em missão de segunda a sábado são 3 vezes mais aptos a ser generosos com dinheiro na igreja. Agora sim, 3 vezes mais dinheiro. Desculpe só falar sobre dinheiro, mas eles são 3 vezes mais generosos. E não só com dinheiro, mas com tempo também. Então, o fato deles se sentirem liberados para ministrar de segunda a sábado, através da empresa, negócios, através do chamado como empresário ou empreendedor, isso faz o contrário. Não vai tirar o foco deles da igreja local, eles acabam sendo mais relevantes, mais engajados. E até fortalecendo a igreja local, né? Ele fortalece a igreja local. Eu lembro que a gente estava junto agora na Coreia do Sul, no Congresso de Lausanne, e teve uma pregação lá muito interessante falando sobre como a gente não libera, não tem a igreja local muitas vezes não reconhece o empresário como
alguém que tem um chamado, né, uma missão para ser um ministro na área dos negócios. Na área dos negócios, no mercado. Então, muitas vezes a gente chama um missionário ali e ora pelo missionário, libera o missionário, traz uma unção, impõe as mãos sobre o missionário, libera e a igreja está junto. Isso não acontece com o empresário. Imagina se tivesse esse reconhecimento de que, olha, a gente vai reconhecer o empresário aqui, o Danilo como empresário, a nossa igreja está aqui ungindo, né, dando aquela bênção para que você seja liberado nesse chamado. Então, esse reconhecimento de que negócios, o empreendedor, ele tem um chamado de Deus para o mercado, isso é muito relevante para o empresário, porque isso traz um respaldo, inclusive, para ele, né, de que ele pode exercer esse chamado no mercado, sabendo que a igreja também está com ele, e que aquele lugar é um lugar onde a igreja local, é um lugar onde ele pode voltar, ter o entendimento de como ele deve, com sabedoria, exercer esse chamado no mercado. Acho que falta isso, né? E o BAM Global, como a BAM Brasil, o que nós queremos é ser um apoio para a igreja local. A gente quer ser um apoio, porque muitas vezes o pastor também precisa desse apoio. Olha, qual organização eu posso chamar que pode me ajudar a começar ou a entender esse ministério de negócio de empresários da minha igreja? Nós somos uma organização que pode apoiar essa igreja brasileira. Perfeito. E eu acho, Samara, que você trouxe algo que é crucial, porque muitas vezes a igreja não tem esse entendimento, né? Faz a questão do envio do missionário, e seria tão legal, tão bacana se esse mesmo envio fosse feito, como você disse, para empresário e para outros que têm um chamado também dentro de alguma área profissional, seja um médico, seja um advogado, e isso seria muito bacana. E eu acredito que isso acontece até mesmo por conta da mentalidade que a gente começou a falar lá cedo, que é aquela mentalidade dicotômica, que eu acredito que é um dos principais desafios da igreja hoje, né? E como que vocês veem o desafio dessa mentalidade dicotômica e como que a gente faz para quebrar isso dentro da igreja local? Eu tenho uma dica para qualquer pastor que prega todos os domingos, para igrejas cheias de profissionais, empresários, inclusive, e para os profissionais também. Quando a gente encontra a ideia de de sacerdotes na Bíblia, a gente chega em Êxodo 19, quando Moisés está trazendo uma palavra de Deus para todo o povo de Deus, não é para um grupo específico, onde ele identifica todo o povo de Deus como sendo sacerdotes reais. Isso em Êxodo 19. Se alguém for falar, não, mas porque ele estava falando para um grupo específico de sacerdotes, não existia grupo específico de sacerdotes até Êxodo 28, quando Deus implanta no sistema religioso e de governança do povo de Israel um grupo de sacerdotes, o grupo levítico no caso. Mas em Êxodo 19, Deus identifica todo, hoje a gente diria crente, todo mundo que pertence a Deus. Para nós são todo mundo do Jesus, povo de Deus, todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus é ministro do Evangelho. Pedro pega a mesma ideia em 1 Pedro 2,9, só que ele está transferindo essa visão e esse mandato de Israel para a igreja, onde ele fala que todos nós somos sacerdotes reais. Se a gente olhar em outros momentos da história do povo de Deus, por exemplo, em Isaías, em outro momento, antes estávamos falando sobre literatura histórica, agora estamos na literatura profética, e Isaías falando em 61, ele identifica o povo de Deus como sendo ministros e sacerdotes. Ele usa duas palavras diferentes. Mesma categoria. Sacerdote, agora sacerdote e ministro, agora em Pedro, mas Paulo faz a mesma coisa em 2 Coríntios 3, 4, 5 e 6, ele fala que nós todos, todo o corpo de Cristo, nós somos ministros de uma nova aliança, que é o Evangelho. Todos nós somos ministros do Evangelho. João, melhor amigo, mas amado, digamos, de Jesus, em Apocalipse 1 e 5, ele usa a mesma linguagem de novo, de sacerdotes reais e ministros. Em 5:10 de Apocalipse,
lembra, a gente ama 5:9, é a visão de todos os povos unidos, povos, línguas, tribos e nações, perante o trono do Cordeiro, adorando ele. Versículo 10, como ministros. Nós somos ministros. Ministração para com Deus e para com o resto da humanidade, nesse mundo e na eternidade. Então, a visão que nós perdemos é, de certa forma, é simples. Comecem a pregar que todos nós somos ministros. Para os empresários, abracem essa visão. Abracem essa visão. Vocês são ministros do Evangelho, de segunda a sábado, não só no domingo, quando você está dando aula na EBD. O obstáculo, o desafio é grande, mas a solução é simples. A gente simplesmente precisa entender e pregar o que a gente encontra na Bíblia. Não é tão difícil. Perfeito. Eu acredito que é muito a forma mesmo, né? Como a cultura foi se estabelecendo. E eu acredito que é uma questão muito mais cultural do que qualquer outra coisa, né? Porque a cultura acabou se estabelecendo dessa forma. Como que eu faço para me dedicar mais a Deus? Eu preciso me tornar um pastor, eu preciso me tornar um missionário. Mas na realidade, a partir do momento que todos, né, que nós fomos lavados com o sangue, né, do Senhor Jesus e que nós pertencemos a Ele, tudo que nós fazemos é para a glória dele, né? E essa questão, essa dicotomia, ela é tão perigosa porque muitas vezes Deus está te dando ali estratégias de negócio, você é um homem de negócio bem-sucedido, mas vive carregando uma culpa. Uma culpa de que, olha, eu não estou servindo a Deus. E aí, muitas vezes, a própria igreja, infelizmente, a igreja local, acaba reforçando um pouco essa culpa quando muitas vezes é solicitado do empresário, que, olha, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para ser um líder de célula, você não tem tempo para ministrar aqui na igreja. E aí, muitas vezes, essa culpa, né, vem nesse empresário, que ele pensa, poxa, eu já gasto muito tempo ali no meu negócio, então eu estou fazendo dinheiro, eu estou fazendo trabalho para mim, como se fosse, né, uma recompensa para ele. E para Deus ele não está dando nada. Então ele se sente muitas vezes ali, né, sendo levado a trabalhar na igreja local com essa culpa de que, olha, eu preciso então servir a Deus para compensar. Mas na verdade é muito mais leve quando ele imagina que ele está servindo a Deus no negócio dele, fazendo o melhor, trazendo uma transformação, impactando a sociedade com aquele negócio, criando cultura de reino naquele negócio, mudando a cultura da sociedade através daquele negócio, né, que foi para isso que Deus o chamou para fazer, do que muitas vezes ele está servindo a Deus com essa culpa, né? Olha, eu tenho que estar lá servindo porque eu não estou fazendo a obra de Deus no meu negócio. E isso não é verdade. Então, com esse entendimento que a gente viu aqui, né, de que todos somos ministros, então é você fazer do teu negócio realmente, né, um negócio que glorifique a Deus, que traga, né, que espalhe o evangelho, né, traga uma transformação real, você concentrar nisso, porque isso vai, eu creio que vai trazer essa leveza também, de saber que você está fazendo algo para Deus ali com o que Ele te deu. Amém. Então... Não, e é muito interessante, porque quando a gente começa a observar como que a igreja primitiva ela nasceu, ela foi se desenvolvendo, a gente vai ver que a igreja primitiva ela nasceu basicamente passando por vários profissionais de negócios. Então, uma das principais apoiadoras do ministério de Paulo, uma das principais igrejas, Filipos, nasceu na casa de uma empreendedora, Lídia, que era vendedora de púrpura. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele tinha também o ofício dele, ele era o quê? O fazedor de tendas, junto com Priscila e Áquila, lá em Atos 18, a gente vê esse trecho, assim, eles trabalhando, e eu tenho certeza... Exato, eu tenho certeza que enquanto eles faziam, enquanto eles exerciam o ofício deles, eles estavam pregando, eles estavam dando o exemplo, eles estavam compartilhando do evangelho. Sem dúvida. Eu vou criar uma confusão para todos que estão ouvindo ou assistindo. Paulo não era fazedor de tendas. Uau! Não. Literalmente ele fazia tendas, mas em termos de modelo missionário, ele não era fazedor de tendas, ele era BAMer. Ele fazia BAM. Exato. Business as usual. Sabe por quê? Porque a palavra grega em Atos 18 que nós estamos falando aqui, 3 especificamente, ele trabalhava com coro.
E o maior contrato daquela época teria sido com o exército romano, fabricando tendas. Então a gente fala, ele fabricava tendas, legal. Mas ele nunca trabalhava sozinho, ele não estava trabalhando num vácuo, como hoje o modelo fazedor de tendas, em termos de missões, é eu sozinho, eu vou ocupar um emprego, vou arrumar um emprego lá no país que Deus quer me mandar, e eu estou lá trabalhando numa empresa e tentando ser ministro. Paulo não fazia isso, ele sempre montava equipes. A gente chama as equipes de equipes apostólicas. Mas se você olhar o perfil de uma equipe apostólica que planta igreja e uma equipe que está montando uma nova empresa, olha as semelhanças. Perfeito. Aqui você tem um empreendedor, aqui você tem um apóstolo. Se você olhar as características dos dois, você está falando sobre a mesma pessoa. Você tem visão, você tem objetivo, você tem missão. Você está abrindo um caminho novo, né? A habilidade de mostrar uma visão e chamar outros para participarem junto. Da visão. Aqui você tem, por exemplo, aqui eu estou na equipe apostólica, você precisa ter um evangelista. Alguém que realmente está lá falando sobre Jesus e, aqui você... Na empresa, você tem que ter... Pensa só em vendas e marketing, ok? Aqui você tem que ter um pastor, porque alguém tem que ficar... Quando a igreja está plantando, os outros talvez vão embora, mas alguém fica como pastor, cuidando das pessoas. Cuidar, exato. Aqui você tem RH, não só a parte administrativa, mas de cuidar dos funcionários. Aqui você até tem um dom de administração. Quem está mantendo a equipe junto e focado em termos operacionais? Você tem alguém aqui. Aqui também. O treinamento, você falou, você vai ter alguém replicando ou investindo no treinamento ou de novos equipantes. Então, aqui é a mesma coisa. Paulo fazia isso. E eu garanto que Paulo... não era a única pessoa na equipe apostólica que tinha um ofício, uma profissão ou uma habilidade de fabricar alguma coisa, porque ele não teria chegado, vamos equipe para um novo destino e vamos plantar uma igreja. Mas temos que pagar as contas. Então vocês vão lá se divertir levando todo mundo para Cristo. Vocês vão evangelizar, plantar a igreja, eu vou ficar aqui trabalhando para pagar as contas. Ele não fazia isso. Sim. Ele fazia a parte que ele sabia fazer bem, e uma outra pessoa fazia a parte financeira, outra arrumou contrato com o exército, a outra fez pós-vendas, digamos. E todos eles juntos estavam ambos trabalhando na profissão e também na plantação de novas igrejas. Não tem dúvida. É um pouquinho de especulação aqui. Claro, é um pouquinho. Claro. Mas não teria funcionado se fosse diferente do que isso. Mas isso corrobora até com outras cartas, né? Que o apóstolo Paulo ele vai dizer que, poxa, a gente trabalhou para não ser um peso para vocês. A gente trabalhou. Então, eu tenho certeza que isso fazia parte do ministério do apóstolo Paulo. De ele trabalhar, de ele fazer, de ele usar o ofício dele, o dom, né? Aquele dom que Deus tinha dado para ele na parte ali de fazer tendas, mexer com couro. Então, fica muito claro. Essa visão que você está trazendo, fica bem claro quando a gente começa, isso daí encaixa totalmente com o que ele falou para outras igrejas e outras cartas, né? Enquanto ele trabalhava, ele ficava lá falando né, do evangelho. Se a pessoa quisesse saber mais, ia na sinagoga no domingo, né? Ele falava assim, sábado, quer dizer, né? No sábado. Então, ele falava, olha... Quer saber mais? Quer saber mais? Muito legal. Vamos na igreja local comigo. Muito legal, muito bacana. Isso é para inspirar. Quem está... Um empreendedor que está pensando, eu vou empreender porque é o que eu sei fazer, gosto de fazer, e assim eu vou pagar as contas, e eu vou doar dinheiro para a igreja, ser professor na EBD, não sei mais o que, mais alguma coisinha. Para de pensar assim. E pensa, eu vou montar uma equipe de feras, ambos para montar a empresa, e também juntos nós vamos ser ministros do evangelho. Se aqui local não precisa talvez plantar uma igreja, se aqui no Brasil, numa cidade onde já tem igreja, etc., ok. Mas que tipo de ministério vocês em equipe vão fazer? Tem muitas possibilidades. Ou o missionário aqui, pensando, eu preciso montar uma equipe apostólica para plantar igrejas entre povos não alcançados. Então, boa sorte.
usando modelos convencionais, porque você não vai pegar um visto, você não vai ser bem-vindo, você não vai ter relevância, você não vai ter aquele... Mas agora pensa assim, opa, mas se eu pensar desse jeito, eu monto uma equipe que também é capaz de fazer negócios naquele país, e assim as portas vão abrir para a gente poder evangelizar e plantar uma igreja, ou muitas igrejas. Perfeito, e muito bacana agora, indo já mais para um fechamento do nosso bate-papo, que está muito legal, daria para ficar aqui horas e horas a gente conversando, né? Mas para ser respeitoso, né, com o tempo de todo mundo, eu queria ouvir de vocês, João, Samara, a visão para os próximos anos, tanto do Ban Global quanto do Ban Brasil, né? João, você assumiu o Ban Global faz 2 anos? 2 anos, quase 2 anos. Samara já está à frente já do Ban Brasil também há um tempo. Então, qual que é a visão para os próximos anos aí, para que os empresários, quem está buscando também, como a gente incentivou aqui, você que tem mentalidade empreendedora, que quer fazer a obra, quer participar junto, todos nós somos chamados para fazer parte da grande comissão, então quer usar os dons e talentos que Deus te deu em negócios para a glória dele. Então, como que as pessoas podem ver, né, se apoiar através da visão do Ban Global e através da visão do Ban Brasil? Bem, falar da visão do Ban Brasil, e eu gosto muito de usar aquela frase que a gente conhece muito aqui no Brasil, né? Que o Brasil é um celeiro de missionários. E a visão da Ban Brasil é transformar o Brasil em um celeiro de empresários missionários em 10 anos. Essa é a nossa visão. E a gente está fazendo isso em 3 pilares, né? Que o primeiro pilar é justamente trazer a cultura do reino, né? Essa cultura empreendedora de reino. Então, a gente desenvolve ali conteúdo, né? O podcast é um conteúdo de desenvolvimento de cultura. A gente tem as nossas newsletters, os nossos posts que falam, nosso conteúdo que a gente fala sobre isso. A gente também, um outro pilar é a gente trabalhar redes de empresários conectados. Então, a gente faz isso através da nossa comunidade. Então, a gente está reunindo empresários que querem ter essa visão, que querem aprender e querem se conectar um com o outro. Porque é muito difícil quando você é um empresário cristão, você caminhar sozinho. E, às vezes, no mundo dos empresários, você, às vezes, é o único cristão, você conhece, talvez, uma outra pessoa, mas você vive dilemas, né, pessoais dentro da sua empresa, de ética, de como que você vai lidar com isso, que apareceu uma situação que você não sabe com quem dividir. Então, a comunidade, a rede de empresários é para isso, para que você não caminhe sozinho e para que você também ali possa, né, fazer novos negócios também, claro, né, e esse grupo de empresários seja relevante no país, seja relevante na cidade, seja relevante ali na região dele, né. E o nosso terceiro pilar, que é o pilar de capacitar essas empresas, que aí é onde a gente está desenvolvendo, né, várias ferramentas. Esse também é um sonho nosso, a gente já está em ação com ele, que é desenvolver ferramentas para que esse empresário possa aplicar no seu negócio e conseguir realmente ter uma empresa e olhar, olha, realmente a minha empresa está dando resultado, está impactando economicamente, socialmente, ambientalmente e espiritualmente para a glória de Deus. Então, assim, ele precisa de ferramentas nesse sentido. E a Ban Brasil tem trabalhado para criar ferramentas e capacitar os empresários nessa área também. Então, essa é a nossa visão, nosso projeto, que começou pequeno, mas a gente crê que o Senhor está nisso e a gente vai colocar isso para realmente expandir, né? Ser exponencial nesse sentido. Muito bom. Ó, empresário cristão, você que está conhecendo dessa visão agora, conecte-se ali com o Ban Brasil. Daqui a pouquinho a gente já vai falar, dar os links, como se conectar, como fazer parte. Daqui a pouquinho a gente já vai compartilhar. João, visão do Ban Global e também fala do evento que vai acontecer. Eu vou para o passado também, não só o futuro. Eu quero aproveitar o que a Samara falou, é muito importante. Você mencionou, e eu quero destacar, 4 tipos de impacto ou de transformação, ou de retorno no investimento até. Quando a gente fala de business as mission, estamos falando sobre empresas reais. Então, uma empresa real tem que ter um impacto financeiro ou econômico, mas também é ministério. Então, tem que ter um impacto espiritual. E qualquer empresa ou ministério hoje em dia decente visa transformação social também, impacto social. E meio ambiente também. Então, uma das características de business as mission, diferente do que algumas outros modelos ou conceitos,
você vai ver a gente sempre falando sobre 4 tipos de impacto, transformação ou retorno no investimento, que é espiritual, é social, é econômica e é ambiental ou ecológica. A outra coisa de BAM, nós sempre vamos falar da grande comissão, porque não basta simplesmente ser mais ou menos relevante ou trazer um impacto entre pessoas e povos já alcançados. Fazer discípulos de todas as nações, usando a linguagem de Jesus em Mateus 28, quer dizer que se tiver nações, que são grupos étnicos, que ainda não encontraram o evangelho, a nossa prioridade tem que ser essas. E são 7.000 povos não alcançados no mundo, 40% dos povos do mundo não alcançados. Então, quando a gente fala de Business as Mission, estamos falando sobre os 4 impactos, especialmente entre pessoas marginalizadas e povos não alcançados. Então, o desafio e o que o Brasil está focando é tudo o que ela falou, mas com essa visão especial de encaminhar o maior número de empresários e empresas possível na direção da grande comissão. Pode ser aqui agora, e pode ser aqui agora entre refugiados, imigrantes, ou pessoas da favela, marginalizadas de forma geral, tribos no Brasil, etc. BAM Global pensa assim. Só que nós temos redes eu ia quase falar no mundo inteiro, não é o mundo inteiro, mas são mais de 50 redes, muitos países diferentes que têm redes BAM. Então, isso, eu falei que voltando para o passado, em 2004, quando nós, no Movimento Lausanne, produzimos o primeiro documento da Igreja Global para a Igreja Global sobre Business as Mission, mais ou menos 60 páginas, é um pequeno livro. Nós fizemos o BAM Manifesto BAM, que é uma página que resume tudo e termina com 2 desafios. 2 desafios para líderes de igrejas para capacitar e liberar os empresários para ajudar a cumprir a grande comissão. E para os próprios empresários entenderem que eles são ministros do evangelho. Eles fazem parte. Sim. Definitivamente, ao ponto de que se eles não fizerem parte, nós não vamos cumprir a grande comissão. Nós não podemos ficar focado em 0,001% do corpo de Cristo que tem o chamado sagrado para entrar no ministério de tempo integral, como pastor, como missionário convencional. É 1%, né, da igreja. Bem menos. Bem menos, 1%. Então temos que focar no 99, exatamente, que é a grande parte que tem esse chamado também, mas que por uma questão cultural, uma questão de isso não ser debatido tanto dentro das igrejas locais, fica com basicamente essa restrição, né? Essa limitação. E se der certo, então a visão, não só BAM Global, a gente pensa, quem está envolvido em BAM, eu vou falar BAM Global, já que você perguntou. Se você perguntar para nós, nossa visão para daqui uma geração, eu acho improvável, mas quem sabe 2, é que ninguém mais esteja falando sobre BAM. Inclusive que a organização nem exista mais. Essa é a nossa visão. Por quê? Porque a igreja abraçou de coração, faz parte do DNA da igreja no mundo inteiro. Ninguém precisa falar, tem um modelo especial chamado BAM, porque o empresário está sendo criado na igreja já entendendo. E eu sou o ministro do evangelho. A grande comissão é importante para Jesus e para mim também. Então, automaticamente eu estou pensando em ser empresário ou empreendedor com o objetivo de ajudar a cumprir a grande comissão. E, por extensão, todas as profissões. Qualquer tipo de carreira, profissão, ocupação, emprego, a pessoa vai pensar, através disso, eu sou o ministro do evangelho. Ninguém tinha que falar de modelos especiais. É automático, faz parte do DNA de todas as igrejas locais. Essa é a nossa visão e objetivo. Transformar, fazer com que a organização BAM Global ela seja desnecessária, porque a igreja está sendo igreja do jeito que ela deveria ser. Que legal, muito bacana. Poxa vida, primeiro episódio, uma alegria poder conversar de todos esses temas, dessa temática que é negócios como missão, que tanto queima os nossos corações. Obrigado, Samara. Obrigado, João, Obrigado você, Danilo. Obrigado, que isso. É um privilégio poder estar aqui participando. É impressionante como você observou. Estamos juntos há muitos anos e por coisas que Deus fez que às vezes a gente nem percebeu. Opa, começou lá. Que legal. Exatamente. Então,
Toda honra e toda glória ao nosso Deus que promove esses tipos de coisas. Amém. E hoje a gente está conectado aqui, com certeza já estava, né, nos planos dele. Na nossa agenda, na minha particularmente falando, na minha agenda, nunca estava isso, né? Mas ele foi conectando as pontas, então louvado seja o Senhor. Obrigado por você que nos acompanhou aí até o fim. E agora, para a gente encerrar, eu queria que vocês compartilhassem as redes, como que os empresários, quem está ouvindo pela primeira vez sobre esse novo modelo, está tendo aquela virada de chave, né, que Deus nos permitiu ter há algum tempo atrás, como que eles podem se conectar com o Banbrasil? Como que eles podem se conectar com o Banglobal? O Banglobal, em maio, está promovendo um evento só para falar disso, pessoal. Então, muito bacana. Samara, se você puder começar e João, você conclui. Então, para você, né, que não conhece ainda sobre Business as Mission, sobre BAM, pode estar conosco no nosso Instagram, que é o BAM Brasil Movement. Lá você vai ter o link para o nosso site, você vai poder, inclusive, se inscrever e assinar a nossa newsletter e participar da nossa comunidade. Lá você vai ter o link também para fazer parte dessa comunidade de empresários conosco, que você vai receber tanto material exclusivo pela Hotmart, como também você vai ter mentorias e network dentro da comunidade. E o nosso site é www.bambrasil.org. E é interessante falar, pessoal, que para ser membro da comunidade é um valor menor do que uma pizza, né? Pizza, R$29,90. Então, olha, você está perdendo tempo se não fizer parte. É isso aí, legal. Boa. E no BAM Global, nós temos recursos em muitas línguas diferentes, mas a gente tende a trabalhar através das redes nacionais, regionais. Então, o que nós temos em português, você vai poder encontrar no bambrasil.org. E às vezes tem outras coisas também, você pode achar lá. Mas normalmente você vai achar tudo aqui no bambrasil.org. A gente tem os manifestos lá, todos já em português, né? Do BAM Global, do Manifesto da Criação de Riqueza, todos os manifestos já estão no nosso site. Tem trabalhos do Mats, meus, da Samara e outros aqui do Brasil no site. Se você fala inglês, então cuidado, porque vai ser que nem uma criança no Natal. Você vai começar a abrir um presente, outro presente. Nós temos muitos recursos. bamglobal.org e businessasmission.com, businessasmission.com. Tudo em inglês. Pensa assim, business as mission, tem que escrever em inglês. .com, bamglobal.org. Nós trabalhamos a rede, todas as redes têm coisas em comum. Nossos focos são trabalhamos com desenvolvimento de recursos, nós fazemos eventos também e nós desenvolvemos novas redes. Na questão do evento, todo ano nós temos um evento que é um dia inteiro, é um summit virtual. Esse ano é dia 8 de maio e nós temos quase 50 palestrantes de mais de 20 países. Uau! Com centenas de pessoas que vão participar todos os anos e cada ano nós temos mais gente do que o ano anterior. Vamos ter tradução para português para quem não sabe falar ou entender inglês, ok, vamos ter. Então fique ligado com o BAM Brasil por causa disso. Mas vai ser show. Não tem nada igual no mundo inteiro. E é muito barato. Tem bolsas também para quem tiver um desafio, digamos, financeiro. Quem está na BAM Brasil, inclusive, vai ter desconto. Vai, exatamente. Ótimo. Ótimo. Bom demais, bom demais. Então, pessoal, cheio de novidades aí vindo nos próximos meses, tanto do BAM Brasil quanto do BAM Global. Inscrevam-se lá nos sites, participem do site, do Instagram do BAM Brasil. E até no último dia do mês, você pode fazer, a gente chama de early bird, faz a inscrição com valor menor. Antecipado com valor menor, que vai, acho que funciona, ainda vai ter o desconto. Nós da BAM Brasil, a gente vai ter um desconto um pouquinho maior, que a gente vai fazer a nossa inscrição em grupo. Então, se você faz parte da comunidade do BAM Brasil, você já tem um desconto a mais. Um desconto a mais. Mais um motivo para fazer parte da comunidade. Para se conectar. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Novamente agradecer Samara, agradecer o João, agradecer ao nosso Deus que nos permitiu a gente estar aqui nesse tempo, compartilhando desse tema que, como eu falei, aquece os nossos corações. A gente é muito privilegiado de poder estar aqui. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Que Deus abençoe a sua vida.
vem aí, inscreve no canal, participa com a gente, que outros episódios virão. Vamos falar muito de negócio como missão por aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.